Algumas vezes é o que aconteceu no escritório. Um cliente que me demandava quase uma semana de cada equipe, em um ano eu consegui converter esse honorário desse cliente em 20 clínicas médicas. Ou seja, eu consegui reduzir meu tempo de execução, porque uma clínica médica demanda menos tempo que, por exemplo, um mercado, né? Onde você tem 50 milhões de notas, Nossa, você meu Deus do céu. tem dúvida toda hora, ICMS, ST, e aí tem funcionário. Então, assim, você acaba colocando um elefante dentro da sua operação, né? E aí você não consegue tocar as outras demandas. Então, quando esse cliente saiu da minha base, cara, eu falei assim, pô, legal. Legal não, né? Que chato, saiu. Mas enfim, eu tenho que enfrentar a realidade. Se ele sair, eu vou ter que transformar esse honorário dele em outros honorários de outras clínicas. E eu vou trazer clínica aqui para dentro para converter e aí conseguir pelo menos equalizar. Então, graças a Deus, esse cliente que a gente teve esse caso. Mas não que ele entrou, ele já estava na base. Mas ele demandava muito tempo da equipe. Muito, muito tempo. Então, assim, a gente ficava quase uma semana e meia só para fazer ele. Era um grupo de mercados que, cara, era quase um faturamento de 100 milhões ano. Era muita coisa. O honorário já não estava adequado, a equipe estava exausta, porque imagina você manda uma guia de CMS e o cara te liga assim, Bruno, tá errado, revisa aí. Tá muito alto. E aí você revisava, não, tá certo. Aí ele fala, não, então tá bom, então tá certo. Ele só queria saber minha opinião, se tava certo. Então imagina, você recebeu uma guia de CMS para você revisar em até 2 dias. Eu tinha que devolver para ele. Então isso é um desgaste emocional, de energia muito grande. Quando esse cara saiu, cara, saiu um caminhão assim, ó. Pô, senti a perda, né, porque é um honorário significativo. Mas eu falei, cara, agora é levantar a cabeça e vamos buscar a clínica médica. Ele que resolveu sair. Vamos buscar a clínica médica, vamos pra cima. Então aí vem minha pergunta. Você já, baseado nisso que você tá falando, já teve que demitir cliente? Já. Principalmente porque não... assim, quando o cliente começa a já dar muita dor de cabeça desde o início, você já começa a ficar com o pé atrás. O que é uma dor de cabeça desde o início? O cliente entra, pô, legal. Aí ele faz a abertura, legal. Na abertura ele já começa a reclamar de alguma coisa. Não, porque era assim, porque teve esse assado e tal. Tá bom, beleza, a gente ajusta, ok. Aí vai fazer um onboard. Aí o onboard. Não, mas não quero fazer um onboard, não precisa de onboard. O cara, ele quer mandar muito na sua empresa, ele quer mandar muito no seu processo. Quando começa a acontecer isso, já fica de com o pé atrás. Por quê? Porque se ele quer mandar no seu processo, no final ele sempre vai estar certo. Se o processo é ele que define, então o processo é dele, né? Não, mas Bruno, eu não quero receber até 3 dias úteis antes. Eu quero receber a guia do DAS, eu quero receber no dia 2 do mês já. Eu quero receber dia 3. Então você tem que sempre posicionar o cliente que ele está contratando o escritório. E os processos do escritório são definidos pelo escritório, não pelo cliente. Não, você vai receber dia 15, dia 12, dia 13. Acabou. Por quê? Porque aqui é assim que funciona. Então já teve caso que a gente chegou no doutor, ou na doutora, e falou, doutor, infelizmente não tá acontecendo, não tá legal. Até porque já estava fazendo os processos errados, né? A gente falava A, ele fazia B. Então, assim, para a gente evitar até lá na frente ter um tipo de discussão, ter um desgaste até financeiro, é melhor a gente encerrar o nosso contrato. Eu estou encerrando o contrato de prestação de serviço e aí você procura um outro contador. Nunca pela emoção. Nunca pela emoção. Teve caso que não era no ramo médico, era no ramo de autopeças, o cara, ele realmente era um bronco, assim. O cara era ignorante. Ele ligava ligava no departamento xingando, sabe? Ele era um cara que não dava. Então a menina do DP, por exemplo, saia chorando. Então a gente falou assim, gente, não tá dando, né? Realmente chegou em dezembro, eu falei, novembro, mais ou menos, eu liguei para ele, falei, ó, infelizmente a gente não vai conseguir continuar, realmente eu solicito que você procure um outro escritório de contabilidade, já estou formalizando o distrato para 31 de dezembro, eu avisei antes, 31 de dezembro é o último mês que a gente está formalizando. Aí já, mas eu já estava pensando em sair mesmo e tal, não tem problema, acho que faz parte. Mas é isso, né? O que eu sempre falo, Mauricião, é o seguinte, você nunca esperar o cliente sair para você tomar uma atitude. O que eu quero dizer com isso? Você nunca esperar o cliente sair para você ter conquistado 3 novos clientes que pagariam o honorário dele. Até mais, né? 2, 3 vezes o honorário dele. Então, se você conquistou um cliente de 397, 400 reais, 500 reais, o que você está fazendo para depois que ele entrou, você trazer mais 3 clientes de 500 reais? Seja engajando ele para te indicar novos clientes, seja pegando esse honorário que você está conquistando dele, investindo em impulsionamento, em ads, em ferramentas, você trazer 3 novos clientes. Por quê? Porque se esse cara um dia sair,
Cara, eu tenho outros 3 que já corrobora aqui o que ele vai sair, que ele vai perder aqui. Então, essa é a primeira regra. E a segunda regra é que você tem que olhar para a equipe também. Se o cliente sai, né? Hoje no mercado contábil, o que eu falo é assim, se o cliente sai, é obrigação do dono entender o porquê o cliente saiu. E aí, se você começa a perceber uma recorrência de saída por um motivo específico sempre, você tem que mexer as pecinhas. Então, a gente fala lá dentro do escritório. A gente é super parceiro de todos os colaboradores, mas assim, se um cliente sair por culpa de algum colaborador que distratou, que fez algum procedimento ali de confronto com o cliente... Falta grave ali. Que a gente viu que realmente o colaborador tá errado, sai o cliente e sai o colaborador. Uhum. Claro, né, a gente avalia, né, sem emoção, mas assim... E ainda mais, se acontece uma recorrência, então a gente sempre tenta entender os dois lados. Mas por quê? Por que você fez isso? Não era mais fácil. O que aconteceu, eu sempre falo, gente, para todo colaborador, cliente, me manda o extrato dia 9. Aí você manda com essa frase imperativa. O cliente está pagando pra gente, certo? Uhum. Eu posso fazer essa mesma frase de uma forma mais amistosa. Bom dia, cliente, tudo bem? Para o nosso fechamento, a gente precisaria dos seus extratos até o dia 9. Teria como nos auxiliar nessa demanda? Caramba. Eu tô conseguindo o mesmo resultado. E a sendo só mudou a parceiro, comunicação. sendo parceiro com o meu cliente. Pô, cliente, será que a gente não consegue tal dia? Porque aí você consegue me ajudar nessa etapa. Seja parceiro do cliente. E muitas vezes o colaborador, quando ele atinge um grau de cargo dentro do escritório, De senioridade. ele acha que ele começa a querer mandar em tudo. E, gente, infelizmente no cliente a gente não manda. Ele é um parceiro. E se ele enfesar com você, ele vai embora. Sim. Algumas vezes você pode estar até certa no seu posicionamento. Em qualquer área. Você pode estar 100% certa. Porém, é um cliente. E a gente tem que saber tratar também as pessoas do outro lado. Pô, Bruno, mas eu já falei com ele 3, 4, 5 vezes. A gente muitas vezes tem que, né, engolir sapo para conseguir atender ambos os lados, tanto o escritório quanto o cliente. Analisou, viu que o custo está sendo maior que o benefício, aí é outra coisa. Quantas vezes, Maurição, eu já fui na sede do cliente para conversar sobre processos? Mas assim, numa conversa, pô, eu quero te ajudar, mas você também precisa me ajudar. Não adianta você me mandar uma folha dia 3, dia 4 do mês e você quer que eu feche tudo, uma folha com 100 funcionários e te entrego no 5º dia útil. Você também precisa me ajudar, porque a gente está pedindo o seu registro de ponto desde o dia 28, desde o dia 29. Então assim, muitas vezes é uma conversa, sentar. Cara, eu quero te ajudar, eu quero te trazer informação. Mas você também precisa, porque a gente trabalha num ritmo de parceria. Você me ajuda, eu te ajudo. Então não precisa impor, não vou fazer sua folha. Não, impossível. Então tá bom, obrigado, vou achar outro contador que faça. Mas aí também entender os dois lados. Por que tá demorando? Algumas vezes, cara, isso acontece muito. O dono nem tá sabendo que isso acontece. A secretária dele, a administradora dele, que faz a coisa errada, ele nem sabe que isso acontece. E aí você tem que conversar com o dono, para ele conversar com a secretária dele e fazer tudo certinho.